Santo Espírito, fogo abrasador. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de ti. Santo Espírito, eis-me aqui. Olha, o Espírito Santo está me falando muita coisa ultimamente comigo, irmãos, muita coisa. Porque tem certas coisas que estão ocorrendo até mesmo com o pastor, e eu agora comecei a cair em oração. Em oração. Até meu testemunho incomoda. Eu orei a Deus essa semana, hoje mesmo, o Espírito Santo falou, mas o teu testemunho incomoda, não só teu, mas de muitos. E eu não estava entendendo, agora eu entendi o porquê. Por que o meu testemunho incomoda? Porque o testemunho de outras pessoas que passaram pelo mesmo lugar onde eu passei incomoda. Porque é um testemunho diferente daquele que saiu das drogas, daquele que saiu da bebedeira. É totalmente diferente. Porque, pelo que eu entendi, foi uma mudança. Não era uma libertação do que eu precisava. Foi uma mudança de troca de senhores. Um dia eu era servo de um, agora hoje eu sou servo de Deus. Então observa que quando Deus quer falar com nós, a gente tem que chegar, dobrar o joelho e perguntar, pedir respostas, e Ele dá. E Ele dá. É a mesma coisa aqui. Como nós estamos tratando Deus? Será que tudo que nós pedimos, nós estamos tratando Ele como um empregado, né? Ou como servos? Até porque quando Deus vai livrar alguém, Ele manda anjos, Ele faz os milagres acontecer. Por isso também que Ele deixou a fé. Amém? Abre comigo no livro de Romanos capítulo 7, do versículo 15. O tema da mensagem é a luta entre a carne e o espírito. Veja como que é essa luta. A luta será entre a carne e o espírito. A carne e o espírito. Para vocês entenderem que não é fácil servir a Cristo, não é fácil. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. Então eu já vou ler aqui. Versículo 15, Romanos capítulo 7, do versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só. O oposto de carne com espírito. Há uma luta ali. Há uma luta. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Olha só, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Forte, né? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Curve sua cabeça, vamos orar a Deus, vamos pedir a direção de tudo isso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, para que abra a nossa mente, o nosso subconsciente, colocando dentro de nós, meu Pai, o entendimento da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que tudo aqui seja para acrescentar na nossa vida espiritual, para o aprendizado, meu Pai, para nos preparar também, Senhor, para a Tua vinda, quando a trombeta tocar, meu Pai, para que a gente seja realmente uma igreja verdadeira, meu Deus, para ir para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa.
Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva essa mensagem. Fala ao nosso coração. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, desculpe suas mãos e palmas para Jesus. Isso. Pode se assentar. E a carne deseja as coisas temporais e humanas e muitas das vezes destrutivas. Já o Espírito almeja o que é invisível e espiritual. A gente tem que entender como que nós temos se apresentado diante de Deus. Será que eu sou uma pessoa carnal, humana, que deseja as coisas temporais? Ou eu tenho me tornado uma pessoa espiritual? Por mais que eu seja um homem, pecador, por mais que eu seja uma pessoa cheia de defeitos, por mais que eu tenha a carne, aqui a carne, o corpo, a pele, estou no físico, mas eu tenho que estar com a minha vida espiritual. E como que é a minha vida espiritual? É uma coisa que eu sempre continuo falando, é aqui dentro, é na mente que se trabalha isso aqui. Não é no coração que se trabalha. Se falaram que foi no coração, falaram errado para você. Como que se aprendeu isso, pastor? Alguém te falou? Não. Eu leio a Bíblia, o Espírito Santo revela, é aqui. Porque se trabalhar na parte do coração, se falar que é só coração, que é isso, que é aquilo, a pessoa se enche de sentimento. Por que a gente vê muitas igrejas em redes sociais e tudo mais, aquela bagunça toda na igreja, pula daqui, pula dali, vira piroleta, ele roda aqui, roda ali, tudo aquilo ali é uma emoção, é coisa que acontece de dentro do coração. Não há um espírito edificante aqui na mente. Porque quando o Espírito Santo desce, quando ele se aposta da pessoa, ele jamais vai tirar você do controle. Jamais. Ele jamais vai tirar você fora de si. Não tem essa. Você vai ficar impactando quando o Espírito Santo desce. Há uma alegria enorme que dentro de você começa a crescer. Você fica alegre, você fica feliz, mas não a ponto de sair fora de si. Aí nós citamos aqui esse Romanos capítulo 7, versículo 15 até o 20 que nós lemos. A gente observa os opostos de coisas ali. E quando o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque há uma luta entre o espírito e a carne. Entre comigo mesmo, com o meu próprio eu. Pode ver, irmãos. Existem situações que é para você fazer o bem e a gente não faz. É ou não é? Não faz. Agora o mal, para fazer o mal a gente faz rapidinho. Para fazer o bem parece que é um esforço danado. Mas o mal não precisa de esforço nenhum. E eu tenho que estar com a minha mente sempre limpa. E é uma coisa que realmente não é fácil, irmão. Não é fácil. Existe um momento de angústia, existe um momento de desistência, existe aquele momento de raiva, existe aquele momento que dá vontade de surrar, é ou não é? Existe. Mas se eu começar a controlar a minha mente, estar no Espírito, sempre ouvindo a voz de Deus, sempre ali, sabe, me entregando cada vez mais, aí sim eu consigo controlar todas essas coisas. Até porque daí eu tenho o Espírito Santo que ajuda, amém? O Espírito Santo que nos ajuda. Sem Ele não tem como, irmão. Não tem como. Não tem como. Então é uma luta para se travar ali. É a carne e o Espírito. Estão no MMA de dentro de nós. É um ringue dentro de nós ali. E é nós que somos ali o jurado. Quem que nós vamos dar o crédito se ganhar? O da carne? O do Espírito? É uma luta constante ali. De fato é que não é fácil. Então, se vivemos no Espírito, temos vida e paz, mas se vivemos na carne, a consequência de tudo isso é a morte. Pode ver. Quando você vive a sua vida espiritual com Deus, você tem vida e você tem paz. Essa paz que o Espírito Santo dá,
Não é a paz que o mundo está pedindo, não. É uma paz espiritual. Você dorme tranquilo. Não há acusações sobre você. Você dorme tranquilo, acorda tranquilo. Há uma paz de dentro de você. Por mais que do seu derredor há uma turbulência. Por mais. Por isso está lá. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque você tem vida e tem paz. Porque você está no Espírito. Por isso, olha a importância de ler a Bíblia, irmão. Você não é somente ler, você tem que se enquadrar. Porque se eu tenho vida e paz, porque eu estou no Espírito, aí eu também estou ali no Salmo 91, sobre a sombra do Onipotente. Se eu estou no Espírito, e a minha vida ali, o meu pensamento é com Jesus, eu entro ali também em Colossenses capítulo 3, do versículo 3, onde Deus fala que a tua vida está escondida nas minhas mãos. Compreende? Olha a diferença. Isso é muito forte, irmãos. Não é fácil. Vou falar para vocês, não é. Vocês que estão caminhando, que está novo aí na fé, não vai ser fácil. Mas acontece que vai ter que partir para a luta. É com lágrimas. É sofrendo mesmo. É gemendo mesmo. Quer ver? Ó? Vamos ali, Romanos capítulo 8 agora, do versículo 5. Aí mesmo, Romanos, mas capítulo 8, versículo 5. Olha só, aqui vai falar que nós devemos ter uma consciência dessa luta interior, porque é imprescindível para quem deseja servir a Deus. Olha só, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então, se a pessoa é carnal, ela só vai inclinar para as coisas da carne. E o que seriam as coisas da carne? Aí depois lá na tua casa você pode procurar lá em Gálatas capítulo 5 que está lá. E depois do versículo 18, se não me falha a memória, está lá. Lá fala toda sobre o que é a carne, aí depois disso vem os frutos do Espírito Santo. Então quando uma pessoa está na carne, ela só vai inclinar com as coisas da carne, ela não está nem aí. Uma pessoa carnal de dentro da igreja, ela não está nem aí com as coisas da igreja. Pode até estar dentro da igreja, ouve a palavra, né, participa, até pode participar da obra, do que for. Mas se está na carne, não está nem aí. Há um relaxo total. Aí diz assim ainda mais: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então quer dizer, se eu tenho uma vida espiritual, a minha mente está ligada no Espírito, então eu só penso nas coisas do alto. Eu não penso mais nas coisas da carne. As coisas da carne não me interessam mais. Não é algo assim, digamos assim, entrou o Espírito Santo, e ele tomou posse de mim, e agora eu não faço mais isso. Não. Irmãos, essas coisas todo dia vai bater na nossa porta. O pecado todo dia vai bater na nossa porta. O desejo carnal todo dia ele quer nascer, ele quer ressuscitar. O velho homem sempre está querendo se bater de dentro de nós para querer ressuscitar. O velho homem quer fazer isso. Mas enquanto eu mantenho essa mente, o meu cérebro, a mente, a minha vida, isso daqui lá no céu, então eu só vou pensar nas coisas do Espírito. Aí diz mais assim ainda, do versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso que está lá em Provérbios, que o salário do pecado é a morte. Então se eu ficar praticando o pecado, porque o fato de você ter o Espírito Santo, o fato de você entregar a sua vida para você, não vai dizer que você é santinho. Você é pecador do mesmo jeito. Você só vai mudar. Você é pecador, mas não pratica, do que esse que pratica. Então por isso que fala que o salário do pecado é a morte. Aí versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não há sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então significa que se eu estiver fazendo a vontade da carne, eu sou inimigo de Deus. Forte isso aqui, irmão.
Olha, irmão, melhor ter inimigo de tudo quanto é lado. Seja inimigo do vizinho, seja inimigo de todo mundo. Mas de Deus, irmão. Agora só por quê? Do quê? Porque eu estou na carne. Se eu vivo uma vida na carne, uma velha criatura, essa vida terrena, significa que eu sou inimigo de Deus. E é óbvio, porque Deus não aprova essas coisas mesmo. Não aprova. O que afasta o ser humano de Deus é o pecado. É as imundícias, são as iniquidades. É isso que nos afasta de Deus. Quando Jesus olhou para o céu e falou assim: Pai, por que me abandonaste? Agora, por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Por quê? Alguém sabe? Porque todo o nosso pecado está lá em Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as maldições. Aí lá em Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então toda a imundícia do pecado do ser humano foi sobre Jesus, foi sobre o corpo dele. Então quando a gente está no pecado, cheio de pecado, naquela hora, Deus é santo. Ele vai virar o rosto. Ele vai, porque ele não compartilha com aquilo ali. Então por isso que Jesus falou: por que me abandonaste? Porque o pecado foi tudo nele ali. Tudo a nossa imundícia. Tudo foi ali em Jesus Cristo. Tudo lá. Por isso que deu aquele afastamento do Pai com o Filho naquele momento. Mas ele quebrou o jugo. Ele quebrou. Porque lá em Provérbios, antes de Jesus nascer e ir para a crucificação, já existia escrito isso aqui lá em Provérbios, que o salário do pecado é a morte. Só que quando chegou na hora, a morte não conseguiu tocar em Jesus. Não conseguiu. Por quê? Porque ele olhou para o céu e falou: Pai, está consumado. Pai, eu entrego o meu espírito. Aí, como diz a Bíblia, e ele expirou. Então a morte não pegou nele, a morte não tocou nele, para que daí no terceiro dia ele ressuscitasse. O véu foi rasgado ao meio, para que nós entrássemos na presença de Deus, qualquer um de nós. Não interessa, qualquer um de nós, seja bruxo, satanista, seja bandista, seja homossexual, seja quem for, qualquer religião da pessoa for, ele tem acesso ao trono de Deus por causa do nome do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por causa do Senhor Jesus. Aí nós temos acesso. Agora por quê? Por causa disso daí. Aí há essa luta agora diária com nós. Porque o diabo não vai querer dar como perdido. Não vai. Se você é uma pessoa que já é convertida a Cristo Jesus, cuidado. Cuidado, porque se o diabo não consegue entrar mais para tocar, mas de um jeito ou do outro, ele sempre vai trabalhar para que a velha criatura renasça. Para que a velha criatura... Irmão, você quer saber aonde que está o segredo dessa velha criatura querendo ressuscitar? É quando a gente começa a ver coisas na televisão que começa a bater. É que nem eu falei domingo aqui. A gente vê tantas coisas acontecendo que naquele momento passa na tua cabeça a vontade de fazer justiça. Ah, se fosse comigo ia ser diferente. É ou não é? É ali que a gente percebe a velha criatura nascendo, ou Hulk escondido, digamos assim. Então eu tenho que manter essa mente, eu tenho que cuidar dela, amém? Diga graças a Deus. Aí diz no versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Agora aqui está falando aquele que não está na carne, mas no Espírito. Aí fala, olha só, olha o interessante da Bíblia, que você tem que respeitar a pontuação. Vou ler de novo. Vós, vírgula, porém, vírgula, não estáis na carne, vírgula. Então aqui está falando com as pessoas que já estão no Espírito. Aí fala assim,
mas no Espírito. Ponto. Aliás, vírgula. Aí fala, se é, olha só, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, então não posso fazer mais as coisas da carne, porque não combina nem um pouquinho. Por isso que ele falou, se é que o Espírito está em vós. E a gente vê muita gente fazendo as coisas da carne, vê muita gente aprontando, vê muita gente fazendo coisas erradas, mesmo dentro da igreja, falando que tem o Espírito Santo. Só se tiver outro tipo de Espírito. Vai ter que vir para o culto de cura e libertação. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, eu falo, busque o Espírito Santo, busque intimidade com Cristo, para que você seja dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Diga graças a Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em vós habitar. Amém? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar. Amém? Eu tenho que cuidar desse templo. Ele tem que estar dentro de mim. Não é fora. Não é ao derredor. Quem fica ao derredor é anjos ou demônio. Não. Ele tem que estar dentro de mim. E eu tenho que cuidar disso daí. Aí eu tenho que cuidar daqui, eu tenho que cuidar dos olhos, eu tenho que cuidar da boca, eu tenho que cuidar dos ouvidos, tenho que cuidar também do coração, eu tenho que cuidar de tudo, para que ele permaneça dentro de mim. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte para ele. Abre comigo em livro de Hebreus capítulo 12. Mas como vencer então as vontades da carne? O único versículo que eu li, e eu acabei procurando assim da seguinte forma: resistir até o sangue. Olha só, Hebreus capítulo 12 do versículo 4. Se você achou, diga graças a Deus. Olha só, a gente tem que resistir até o sangue, e é o que diz aqui nesse versículo. Eu vou ler aqui. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Veja só, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Veja que essa declaração do texto é muito extrema. Esse aqui é extremo. De você resistir o pecado a ponto de sair sangue de você, com lágrimas, nem que seja com dor, para você obter a tua salvação. Por isso que a orientação é lutar contra o pecado, se preciso for até sangrar. É no extremo mesmo. Não é fácil. Por que ele fala aqui? Porque sabe que não é fácil, porque nós somos ser humano, pessoas cheios de defeitos. Só que não tem desculpa. Uma coisa é essa, não tem desculpa. Não tem. Por quê? Por que você acha que Jesus veio em carne e osso? Por que ele se tornou uma pessoa humana no nosso meio? Para que ele venha passar por tudo isso que hoje nós estamos passando. Para que ele olhe, para que nós olhássemos para ele e fazer como ele fez, porque ele resistiu até o fim. Ou você acha que ele não teve frio? Teve. Você acha que ele não teve desejos? Claro que teve. Todo ser humano tem desejo, mas ele também teve. Ele estava como um homem, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Ele sentiu dor, sentiu frio. Você acha que ele não machucou o pé também? Andando descalço para lá e para cá, com aquela sandália que arrebentou, também machucou. As mesmas coisas que acontecem hoje com nós,
Estava acontecendo também com Jesus, só que a única diferença é que Jesus não caiu no pecado, não foi para a prostituição, não foi para as coisas erradas, muito pelo contrário, ele resistiu tudo isso. Por isso que fala, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Então veja como que é, Jesus é o exemplo. Por que nós também chamamos ele de mestre? Mestre significa o quê? Professor. Ele está ensinando, faça como eu, segue os meus passos, me acompanhe, que eu vou te ensinar tudo. Você faz isso, se faz isso, se faz isso, e você vai fazer aquilo. É um exemplo para nós. Então observa que não tem desculpa, irmão. Se nós pecar, desagradar a Deus, não tem desculpa. A única vantagem ainda é que nós temos como se arrepender. Amém? Essa é a vantagem. Enquanto nós estamos vivendo, há esperança. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque você não sabe quando que você vai morrer. Não sabe se é daqui a pouco não, nós vamos terminar esse culto, tá? Mas não sabe quando se for para casa, ou no outro dia, né? A gente não sabe. Mas enquanto nós estamos vivendo, há esperança. Enquanto estamos respirando, é a esperança. A esperança de estar sempre se arrependendo. Você sendo crente ou não, você tem que se arrepender. Você está na presença de Deus ou não, você vai ter que se arrepender. Se arrepender de todos os pecados, de todas as falhas. Por isso que é importante, quando você for dormir, sempre: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Ah, pastor, mas eu não pequei. Quando você falar que não pecou, pronto, acabou de pecar. Porque toda hora nós pecamos, irmão. Toda hora. Você peca até no olhar. Aí está lá assistindo um filme, de repente aparece uma cena de pornografia que você nem passou pela tua cabeça que aquilo ali ia acontecer. Você acabou pecando. Foi um pecado involuntário. Entendeu? Aí de repente, você vai no banheiro terminal ou no muro, olha lá um palavrão, você leu. Você não sabia, mas você leu. É um pecado involuntário. Então são essas pequenas coisas. Agora, ficar na prática do pecado, vivendo na carne, a pessoa não está sangrando como manda em Hebreus, como Paulo fala aqui para Hebreus. Tem que sangrar. É luta mesmo, irmão, é luta. E vai vir, vai sempre estar batendo na nossa porta. Por isso que existe uma luta invisível dentro de cada um de nós. Volta comigo lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, do versículo 20. Essa luta é invisível. E ela está de dentro de nós. Não tem como escapar, irmãos. Não tem. Hoje o Espírito Santo está me usando totalmente diferente, me mostrando de coisas que eu estou vendo em alguns locais aí, que parece que as pessoas se convertem e tudo, depois se acham que são Superman, o Shazam, não sei. Eles acham que não pegam mais, acham que já são santos. Santo significa separado. Quando eu entrego minha vida para Jesus, Ele mesmo já me separa, porque eu não vou mais fazer parte do mundo. A luz não tem nada a ver com as trevas, porque o mundo está em trevas. Hoje eu vi uma declaração, até mesmo daquela cantora Cláudia Leite. Ontem eu vi essa declaração, ela falando que entregou a Jesus, a vida dela para Jesus. Faz 10 anos que ela entregou a vida dela para Jesus. 10 anos. Ela falou que há 10 anos já é cristã. Só que o que ela faz, o que ela apresenta, não é frutos de um cristão. Entregou, apenas entregou. Simplesmente virou um cristão. Porque o lugar de cristão é totalmente o oposto o que ela faz, e muitos, que já fizeram falar que entregaram a vida para Jesus, está no mesmo patamar. Pula carnaval, faz bagunça, faz isso, faz aquilo, vive na prática do pecado. Como que entrega a vida para Jesus e consegue viver na prática do pecado? Não faz sentido, irmão. Não faz. Nós temos que ser verdadeiro com Deus, amém? Se você quer que Deus seja verdadeiro contigo, porque Ele é, nós também temos que ser verdadeiro com Ele. E Ele ouve todas as orações. Se a gente fala para Deus: Senhor, eu sou fraco,
Senhor, eu estou fraco, eu não consigo. É isso que tem que conversar com Ele. Até porque para pessoas fracas desse jeito, a igreja é para isso, amém? É para isso. Vamos ler comigo lá, versículo 20. Romanos 11, versículo 20. Olha só. Diz assim: está bem, olha só, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme quem não poupe a ti também. Veja que se Deus não poupou os ramos naturais, então nós devemos temer a Ele, porque Ele também não vai nos poupar. No dia do juízo Ele não vai poupar ninguém. Hoje nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, só que esse mesmo advogado de hoje, amanhã ele vai ser o próprio juiz. Daí não tem advogado não, irmãos. Não tem advogado não. Tem gente que cria um teatro, é Jesus de um lado, Deus num trono e Satanás do outro. Mas não é pelo que eu vejo na Bíblia não. Na Bíblia nenhum acusador vai estar lá não. Porque não vai precisar. Porque ele só vai abrir aqui a Bíblia, o livro. O que vai nos condenar, daí não vai ser o diabo lá. Ah, mas ele fez isso. Aí ele fez aquilo, Senhor. Nem Senhor vai falar, Jesus, né? Aí ele fez aquilo lá, Jesus. Nem vai precisar. O diabo acho que nem vai estar lá. Não vai. Não vai. Até porque vai ser pressionado a Satanás. Vai ficar 12 mil anos preso lá. Um bom tanto preso, 10 mil anos, coisa assim. Vai ficar um bom tanto lá, preso, nas cadeias. E vai estar o julgamento. Então não vai estar o diabo lá acusando na hora, pelo contrário. É aqui, ó, que vai acusar. É aqui. Cuide para você não riscar o teu nome no livro da vida, amém, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e fala: cuide para não riscar o teu nome no livro da vida. Fala para essa pessoa aí: cuida para não riscar o teu nome no livro da vida. Por isso que para ser cristão é preciso dizer não à carne. E também para vencer os desejos da carne, aí sim, para mim vencer o desejo na carne, eu tenho que andar no Espírito. Além de sangrar, eu tenho que andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Um pouquinho mais para frente lá. Gálatas capítulo 5, do versículo 16. No versículo 19, em tua casa, você já pode ler sobre as obras da carne, que vai falar. Se uma pessoa está enquadrada nessas aqui, e também semelhantes a essas coisas, como fala, é porque a pessoa ainda está na carne, não está no Espírito, não está caminhando com Cristo, está fazendo as obras da carne, e aí obviamente vai colher os frutos, o salário do pecado, que é a morte. Essa morte que a Bíblia fala, não é essa morte natural e física que todo mundo vai passar, é a morte eterna, é o inferno, irmãos. Vida eterna, céu; morte eterna, o inferno. Agora, é você que tem que escolher, amém? É você, não é Deus não, não é Deus, é você que tem que escolher. É que nem lá no Deuteronômio, ele fala: ó, eu mando a bênção para você, caminhar com você, mas lá em Deuteronômio 28 você vai ver, e tem uma parte que fala só de bênção, como tem uma parte que fala só da maldição. É você que vai escolher o caminho. Você. Aí diz assim, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16, fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém?
Eu até marquei aqui que esse conflito resulta numa completa submissão às más inclinações da carne, no domínio do pecado ou na plena submissão do Espírito. Ou eu vou me submeter a Deus, ao Espírito Santo, ou eu vou me submeter às coisas da carne, aos meus desejos, às minhas próprias vontades. Então veja que há uma escolha ali. Deus, Ele mostra o caminho. Ele quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser salvo. Não é assim? Nem todo mundo quer ser salvo. As pessoas querem aproveitar este mundo, fazer um monte de coisa neste mundo. Podem até aproveitar. Ficam até alegres, momentaneamente falando, ficam até alegres. Mas aí depois vem a depressão, vem a solidão, vem o vazio, porque não está tendo espírito, não está tendo paz. Há um conflito ali. E as pessoas vão se sujeitando. Só que o problema é de dentro da igreja, não é lá fora. Quem está lá fora já sabe, está lá, está no mundo. Está no mundo. O problema é dentro da igreja. Muita gente está ouvindo a palavra, muita gente está ouvindo o pastor pregar, muita gente, sabe, pega a Bíblia, leia, mas aí a pessoa parece que ela não quer mudar. Tem que fazer um esforço, irmão. Tem que fazer um esforço, a luta é constante. Por isso que eu falo, não vai ser fácil, mas quem quer consegue, amém? Quem quer consegue, diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. No finalzinho da mensagem, Isaías capítulo 30. Olha só, Isaías capítulo 30 do versículo 21. Porque se eu estou andando no Espírito, então eu tenho que estar ouvindo a voz, sempre a voz de Deus. Sempre ouvindo a voz de Deus. E esse aqui é muito interessante. Eu podia achar mais coisas na Bíblia, mas no meio da preparação da mensagem, veio esse Isaías, do capítulo 30, do versículo 21, aonde mostra que nós temos que estar sempre esperto, andando no Espírito. Eu tenho que andar no Espírito, com pensamento só no céu, com o pensamento da minha salvação, sabe? É com esse pensamento que eu tenho que andar, é no Espírito. Aí diz assim, versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Olha só, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, irmãos. Olha aqui. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. Fala, Jesus. Vamos lá, Jesus. Jesus é a palavra. Está lá em João. No princípio era Verbo. E o Verbo era Deus. Então Ele é a própria palavra. E olha que fala aqui. Ele vem por detrás. É aqui que você vai ouvir Jesus. É atrás de você. Não é aqui do lado direito e nem do lado esquerdo. Porque quem fala nos teus ouvidos esquerdo e direito é Satanás. É ele que cochicha, irmão. Está lá em Timóteo, os comichão nos ouvidos. Aí tem gente que Deus vai lá e fala, ouve assim, né? Aí de repente, vai lá, derruba o irmãozinho lá, vai lá e fala isso. Deus mandou falar. Não. Se eu ouvir essa voz que está por detrás de mim, pastor, mas que loucura é essa? Como que Deus vai estar atrás e falar? Está aqui, você está lendo comigo. Está na tua Bíblia assim? Vamos lá, está na Bíblia? Está ou não está? Vamos lá de novo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Olha onde que Deus fala. Então não é aqui, não é do lado. Aí se chega lá em Apocalipse, João, ele fala, e eu virei.
Irmão, você já viu os pregadores quando estão pregando a palavra de Deus? Você já percebeu que quando eles... Olha como que você percebe quando o pregador ou qualquer um que prega a palavra de Deus, seja missionário, profeta, quando ele fala, Deus falou, ele começa a pregar. Aí de repente ele conta um testemunho. Aí no meio desse testemunho, ele fala que ouviu a voz de Deus. Aí você percebe quando ele fala, aí eu peguei, né, tal, aí eu ouvi a voz de Deus. E ele, do nada, ele vira. Quem já percebeu isso? Já perceberam isso? Do nada ele vira. Por quê? Porque ele lembrou que quando ele ouviu a voz de Deus, ele virou, porque a voz veio de trás. Isso é você andar no Espírito. Porque quando você está andando, ele está atrás e fala, vai por aqui. Ou não vai lá, não vai para aquele lado lá não. Volta, não vai para aquele lado lá não. Ó, tem uma armadilha pronta para você lá. Vai para aqui. Quem já aconteceu de você ir para um lugar e você ouvir uma voz dessa, aí a voz, você fala, ouve essa voz e você não vai. E de repente você fica sabendo que aconteceu alguma coisa. Quem já aconteceu com isso? Eu não sei. De você ir para um lugar, de repente você escuta uma voz, alguma coisa dizendo, não vai. Aí você pega e não vai. E de repente no outro dia, você recebe uma notícia que aconteceu coisa ruim, justamente naquele lugar onde você ia. Já aconteceu assim ou não aconteceu? O Espírito Santo alerta. Ele avisa. Mas eu só consigo realmente ouvir essa voz se eu começar a andar no Espírito e cuidar o que está dentro de mim. Então o que é andar no Espírito? Eu coloquei umas coisinhas aqui. É ser sensível à voz de Deus. Você tem que saber se essa voz é realmente a voz de Deus. Porque já vi tanta gente falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Irmão, quando Deus fala alguma coisa, Ele fala, o negócio faz e acontece. Agora, se Deus fala algo, e eu chego e falar, Deus falou para mim, que tem que fazer isso, e a pessoa não faz, então não foi Deus não. Não foi. Ou ela ouviu uma voz diferente, uma emoção, alguma coisa assim. Então a gente tem que ser sensível à voz de Deus. Eu preciso detectar se realmente o que eu estou ouvindo é realmente a voz de Deus. Por isso que eu tenho que estar no Espírito. Porque a Bíblia fala que até Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então eu, você, qualquer um de nós, ele vai se transformar em anjo de luz. E vai dizer. Vai. Por isso que eu sou até mesmo envenenado com muitos profetas, irmão. Com muitos, eu sou mesmo. Eu sempre peço discernimento de espírito. Porque não é qualquer um que vai chegar e vai dando profecia. Eu chego e já discerno, falando, não, alguma coisa está errada aqui, não é bem assim não. Não é. Sexta-feira retrasada nós tivemos uma assim, né, irmão? Né? Já que não estava aqui comigo. Terminou o culto, estava lá o camarada, aleluia, e glória, mas eu já estava aqui, eu já percebi que alguma coisa estava errado. O fato de saber que a pessoa está gritando glórias, aleluia, não quer dizer também que está no Espírito, não, irmão. Aí quando eu vi que está falando glória, aleluia, demais, do nada, eu já percebi que alguma coisa estava errada. E dito feito. Estava errado. Quem estava dizendo glória, aleluia aqui, dentro da igreja, era o diabo manifestado no camarada. Aí a gente lembra lá em Atos, quando Paulo estava pregando e Silas pregando, aí começavam falando, esses são os homens de Deus, esses caras é isso, eles são homens de Deus, vamos seguir a eles, e a Bíblia fala que ele ficou o tempo todo ali falando, semana toda, até que Paulo se irritou com aquilo ali, chegou na frente do camarada e falou, e repreendeu a Satanás, porque ele viu que aquilo era um espírito maligno. Por isso que depois eles foram açoitados, porque aquele cara ganhava muito dinheiro para os demais. Então a gente tem que saber ouvir a voz de Deus, mas andando no Espírito. Por isso devemos andar sempre no Espírito. E viver também em oração incessante. Andar no Espírito é viver em oração incessante. Aí em 2 Tessalonicenses fala.
Orar sem cessar. É continuar orando. Entender a vontade do Senhor para a sua vida. Isso que nós temos que fazer. É entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho que entender a vontade de Deus. Às vezes está acontecendo algumas coisas com nós e a gente não está entendendo nada. De repente alguma coisa Deus está trabalhando ali. E muitas das vezes quando Deus trabalha, acontecem coisas estranhas realmente. Aí nisso você vai lembrar lá na terra do Egito na época. O povo não estava entendendo tudo aquilo ali. Era as 10 pragas. As pragas sendo jogadas aqui, joga lá, joga aqui, joga lá. Mas era a forma que Deus estava trabalhando para libertar o povo. Então a gente temos que entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E o prazer de agradar a Deus do que agradar a carne. Então se eu quero andar no Espírito, o meu prazer é agradar somente a Deus. Diga graças a Deus. Se coloque de pé e palmas para Jesus. Você vê que eu vou ler rapidamente aqui o Hebreus, o capítulo 4, que me veio aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, capítulo 4, acho que do versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quem que é esse? Eu estou sozinho na igreja? Quem que é esse? Quem que é o sumo sacerdote, irmãos? Meu Deus. Vamos lá comigo. Jesus Cristo. Fala alto. Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão. Olha só, é o único que está aqui, ó. Um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o único, é o Senhor Jesus. Jesus também sofreu as tentações, tudo sem pecado. Por isso, amados, portanto, resiste à carne até o sangue e ande no Espírito. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Palmas para Ele novamente. Isso. Vocês já vão pegar os elementos, todos vocês vão pegar o pão e o sangue. Amém? A pastora vai ajudar ali. A diaconisa também ajuda aqui. Uma pega o pão, outra pega os cálices. Daí já vai ser distribuído. Todos vão participar. Inclusive teve gente que faltou, mandei mensagem, né? Mas não vieram. Tem que aproveitar essas oportunidades, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então pode já distribuir o pão e o corpo junto. Aí à medida que você pegando, aí você já fica com seus olhos fechados, em nome do Senhor Jesus, e você entra no Espírito, que logo nós já vamos participar, em nome do Senhor Jesus. Adoramos a Ti, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor é nossa rocha, o Senhor é nosso escudo. Aleluias. Um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, em Ti seremos juntos em Teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador, Santo Espírito, eis-me aqui. Fala para Ele, Santo Espírito, quero mais de Ti,
Santo Espírito, eis-me aqui. Aleluia, meu Pai. O Espírito Santo, desce com teu fogo sobre nossas vidas, meu Pai. Aleluia, faz de mim, Senhor, um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, em ti seremos juntos em teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador, isso, igreja. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de ti, Santo Espírito, eis-me aqui. Pede para ele e fala: vem com teu fogo, vem com teu fogo, fogo que transforma, isso, pede para ele: vem com teu fogo, vem com teu fogo, fogo que transforma, vem reinar em mim. Vem com teu fogo, fogo que transforma, vem queimar em mim, vem queimar em mim, vem queimar em mim. Aleluia, amamos a ti. Aleluia. O Espírito Santo, vem, meu Pai, vem com teu Espírito agora. Levante o pão, Senhor Jesus. Este é o teu corpo, sendo representado por este pedacinho de pão. Nós já participemos no domingo, Senhor. A verdade é, se eu pudesse, meu Pai, eu faria a Santa Ceia em todas as reuniões. Porque o prazer do cristão é sentar na mesa com o Senhor, é o partir do pão. Oh, meu Pai, eu fico até imaginando o Senhor aqui, sentado na mesa e nós em sua volta, sorrindo, cantando, conversando. Eu fico imaginando como seria o Senhor aqui, meu Pai. Mas de um jeito ou do outro o Senhor está aqui, porque o Senhor é Espírito. Por isso, meu Pai, que quando nós participarmos do teu corpo agora, renova a nossa fé, a nossa força e as nossas esperanças. Vamos todos comer o pão agora, em nome do Senhor Jesus.
receba dentro de você o poder de Deus, a presença dele. Agora levante o cálice. Puxa vida, Senhor. Este é o teu sangue, que foi derramado por mim e por essas pessoas que aqui se encontram. O sangue do Senhor, meu Pai, é um sangue totalmente diferente. É um sangue incontaminado. Sabe, Senhor, uma coisa que me interessou agora. É verdade. Até hoje ninguém, pelo menos eu não sei. Eu vou procurar pesquisar. Porque até hoje ninguém falou qual é o teu tipo de sangue. Porque eu sei que o meu é O positivo. Qual seria o teu tipo de sangue, Senhor? Ah, meu Pai, por isso que o sangue do Senhor é um sangue de vida. Por isso que o sangue do Senhor, meu Pai, é um sangue que transforma. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós bebemos do teu cálice, que nós seja lavado e purificado em nossa mente. Vamos todos agora beber do sangue de Cristo. Com a mão no seu coração, fale com ele aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Não fique calado. Busque a presença do Espírito Santo agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós adoramos a Ti, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso libertador. Aleluias, aleluias. Glorioso de Israel. Adoramos a Ti porque Tu és o nosso Deus. Não há outro Senhor além do Senhor na nossa vida. Queremos o Teu Espírito cada vez mais, meu Pai. Ter um encontro real e verdadeiro contigo. Busque Ele aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Fala com Ele aí. De repente você fala, pastor, mas eu não sei o que falar. Então fala aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Exalte a Ele. Louve a Ele aí no seu lugar. Aleluias, aleluias, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Shabralá, Sabrasi, Cantere, Shabrahai. Nós te adoramos, meu Pai. Nós adoramos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso sumo sacerdote, é o Senhor. Nós adoramos, adore a Ele, meu amigo, minha amiga. Fala com Ele aí, fala, Senhor, eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu preciso do Senhor, meu Pai. Precisamos de Ti, meu Deus. Sem o Senhor, meu Pai, não tem como viver. Sem o Senhor não tem como sobreviver. Nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Oh, Shabalá, Sabrasi, Cantere, Shabalá. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo. Nós te adoramos, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus. Fala com Deus aí. Aleluias, aleluias. Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Aleluias, meu Pai. Cante para Ele. Espírito Santo, meu Deus, No meio do teu povo aqui. no meio do teu
Liberta os cativos que estão a sofrer. Vem dar-lhes renovo em todo viver. Enche a minha alma de santo prazer. Vem, toque minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto e te adorar. Aleluia, aleluia. Senhor, me leva para longe daqui. Senhor, eu quero ir para a glória. Senhor, eu quero ir para a glória cantar. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluias, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Como a gente queria, meu Pai, ter palavras para expressar o quanto nós te adoramos. Se nós pudéssemos, meu Pai, falar poesias para o Senhor. Se nós pudéssemos fazer uma cartinha de amor para Ti, ó Deus, nós faríamos, ó Pai. Amamos o Senhor, meu Deus, não pelo que o Senhor tem, mas pelo que o Senhor é. O Senhor nos amou primeiro. Tudo partiu do Senhor por primeiro e tinha que ter sido o oposto, mas o Senhor fez primeiro por nós. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Fala para Jesus: te amo, te amo. Faz uma declaração de amor para Ele. Preenche o teu coração com o Espírito dele. Se renova agora, meu amigo, minha amiga. Se transforme na presença do Senhor. Seja um novo homem, seja uma nova mulher, seja filho, seja filha, seja servo, seja serva. Aleluias, meu Pai. Eu te amo, Senhor. Muitas das vezes, meu Pai, são tantas lutas, tantas batalhas, meu Deus. Mas o que está dentro de mim, Senhor, ninguém consegue tirar. Satanás pode vir ameaçar, pode até me tirar, mas não vai tirar o teu Espírito que ainda habita em mim. Não vai tirar a sua presença que está dentro de mim. Meu amigo, minha amiga, a gente pode perder tudo, podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa salvação, não podemos perder o Espírito Santo. Pode tirar tudo de você, mas nada vai tirar o que está dentro de você, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glória. Santo, santo. Oh, cantarei, chamará, sabrasi, cantarei, chamaraia. Chamará, sabrará, sabrasi, cantarei, chamaraia. Oh, aleluia, meu Pai. Como eu te amo, Senhor. Um
Seu amor é um amor verdadeiro. O Senhor é um amigo verdadeiro. E a mão a pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que todos dessem as mãos em nome do Senhor Jesus. Isso. Feche até o corredor e as mãos a pessoa que está do seu lado. Ore por essa pessoa. Faça essa corrente. Essa corrente é uma corrente de oração. Por isso, meu Pai, derrama a tua presença na vida dessas pessoas. Que essa semana, meu Pai, cada uma dessas pessoas aqui possa ter novas experiências. Meu Deus, que sonhos sejam realizados na vida dessas pessoas, meu Pai. Alguns, meu Pai, estão com o coração triste, abatido, com o coração sangrando. Mas essa semana, Senhor Jesus, fala com ela. Fala com essa pessoa. Tudo que eles foram fazer, meu Pai, que eles fazem com teu Espírito. Receba a presença de Deus na sua vida, meu amigo, minha amiga. Esse calor que você está sentindo é o Espírito Santo que está pairando sobre a igreja. Ele quer te dar dons. Ele chama você para a obra. Ele quer dar dons para você. Ele quer te abençoar financeiramente para você abençoar a obra. Ele quer te usar em todo lugar. Ele quer te usar. Porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Esse é o Jesus, o Rei, o crucificado, o ressuscitado, é o ressurreto de nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, fala para Ele: vem, Jesus, entra dentro de mim. Faça dentro de mim a tua morada, que o meu coração seja o teu altar. Diga assim: Senhor Jesus, que o meu coração, a partir de agora, seja um coração de carne, que seja um coração verdadeiro, que seja um coração do teu Espírito, que seja um coração segundo o coração do Senhor. Senhor Jesus, faça de mim uma nova pessoa, uma nova criatura, um ganhador de almas. Senhor Jesus, mora dentro de mim, faça morada dentro de mim, que o meu coração seja o teu altar. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que o teu coração é agora o altar de Deus, você vai dar palmas bem forte para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem forte para Ele. Graças a Deus.